No interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das coletividades humanas se transforma ao mesmo tempo que seu modo de existência. É o que nós temos visto, e para encerrar, ele usa uma frase do latim, né? Fiat ars perat mundus, que quer dizer que a arte seja feita ainda que o mundo pereça. Daí diz o fascismo, que espera que a guerra proporcione a satisfação artística de uma percepção sensível modificada pela técnica. Sua autoalienação atingiu o ponto que lhe permite viver sua própria destruição como um prazer estético de primeira ordem. Eis a estetização da política como a prática do fascismo. Por sua vez, o comunismo responde com a politização da arte. E aí vamos à primeira provocação de hoje, né? Onde vamos se ainda não entendemos a estética fascista em 2025? Essa é a autoalienação dos israelenses, governados por Benjamin Netanyahu? Bom, Regina, muito obrigado pela lembrança do Walter Benjamin, especialmente pelo texto de 1936, a obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica. E, de fato, é um texto que é sempre lido nas faculdades de comunicação, obrigatoriamente, né? Faz parte do cânone sagrado. Esse texto tem uma circunstância muito interessante, a razão pela qual o Walter Benjamin o escreveu e a razão pela qual ele não teve nenhuma repercussão na época, a tal ponto que na primeira versão do texto, o Theodor Adorno pediu que ele reescrevesse, dizendo que faltavam as mediações, as famosas mediações, e o Walter Benjamin reescreveu. Mas há edições recentes que têm as duas versões. Mas por que o Benjamin escreveu esse texto? É muito importante para o mundo contemporâneo. Houve, na época, uma série de congressos internacionais em defesa da paz e contra o avanço do nazifascismo, festivais de intelectuais e escritores, cuja finalidade era desenvolver estratégias de luta contra o avanço do nazifascismo. Na época, houve na Alemanha uma manipulação bastante barata dos textos do Nietzsche, do Friedrich Nietzsche, que teoricamente anunciariam a ideologia ariana e o nazismo. A própria irmã do Nietzsche colaborou para isso, ela deu a chancela para certas edições feitas pelo próprio regime nazista das obras do Nietzsche, que teoricamente aproximariam a noção de Übermensch, de super-homem, a noção da raça ariana como sendo este super-homem, dando ao conceito de Übermensch uma ideia de superioridade étnica, o que é uma loucura completa. Para o Nietzsche, nota ao pé de página, para o Nietzsche, Übermensch, em termos freudianos, é apenas o ego que não tem superego, só tem id. Ou seja, o Übermensch é aquele que impõe ao mundo o seu desejo e que realiza o seu desejo independentemente de constrangimentos sociais, ou seja, do superego. Perguntaram para o Freud uma vez se ele havia lido Nietzsche e o Freud deu uma resposta brilhante. Aliás, o Freud era genial, né? A resposta do Freud foi não, porque eu sei que me influenciaria. Porque justamente toda a obra do Freud é a constituição do ego. O ego é o equilíbrio entre os desejos, a possibilidade limitada de realizá-los ou a impossibilidade de levá-los adiante, que é o superego. Então o ego é o equilíbrio dinâmico do id com o superego. Mas para o Nietzsche, o Übermensch, não tem superego. Você apenas impõe ao mundo o seu desejo e realiza todos os desejos que você possui. Isso, obviamente, nada tem a ver com a ideia da raça ariana pura. Imagina! É apenas um homem movido, não pela raça pura, mas pelo puro desejo. Surgiu, então, como reagir a essa apropriação que o nazismo fazia da arte. Por exemplo, o Goebbels lançou um projeto que teve grande repercussão, o que ele chamava de... Ele considerava que a arte moderna, as artes de vanguarda, seriam artes degeneradas, é a expressão que ele usava. Ele fez, então, em Munique, duas exposições. De um lado, a arte degenerada. De outro lado, uma arte neoclássica nazista, que é uma espécie de apropriação kitsch de certo ideal neoclássico, que não é sem razão que a extrema-direita hoje faz a mesma coisa. Sim. É uma estética, né? É uma estética, é. O único problema que o Goebbels não antecipou é que comparativamente, um número muito maior de pessoas foi ver a arte degenerada e não a arte neoclássica nazista. Então, como reagir a essa apropriação que o nazismo e o fascismo faziam da arte clássica de uma certa concepção de moral, como sendo civilizatória? Como reagir? Então, alguns intelectuais alemães tiveram uma ideia brilhante, absolutamente notável. Eles produziriam obras completas do Nietzsche
anotadas por eruditos que seriam vendidos a preço popular. Agora, Regina, não sei, eu tenho muito trato com a academia alemã. Uma obra erudita, uma obra preparada para o erudito alemão com notas, é absolutamente ilegível para a grande massa. Ninguém vai ler. Então, quando o Walter Benjamin escreve o artigo, isso é uma coisa pouco de fato compreendida. Quando ele escreve o artigo, ele está tentando dizer para a esquerda que tem que se apropriar do rádio e do cinema. Porque, veja, pensemos em Hitler. Que foi o que o Goebbels fez, né? Exatamente. Pensemos em Hitler. Nós temos uma imagem no nosso inconsciente coletivo, não temos? A imagem é um homem, literalmente um homem-ilha, cercado de microfone por todos os lados, de acordo? Sim. Nós não temos essa imagem no nosso inconsciente? Sem a microfonia moderna, não seria possível os discursos multitudinários do Hitler e do Mussolini. Tinha que ter microfonia moderna. Por isso ele está cercado de microfone por todos os lados. Não somente isso. Quando os nazistas chegam ao poder em 1933, uma das primeiras ações do Goebbels, mas uma ação a qual ele deu enorme importância, foi a criação de um projeto que se chamava Rádio do Povo. Mas que é isso? Criar uma rádio para que o povo produza programas? Não. É apenas subsidiar indústrias que produzissem rádios baratos, acessíveis, de modo que todos tivessem em suas casas um aparelho de rádio, de modo que em certas horas do dia todos tivessem que ligar o aparelho para escutar as palavras do Führer. E se você não ligasse, você podia ser denunciado. Isso eu não sabia. Você podia ser denunciado. Você já viu a versão que o Fassbinder fez do Berlin Alexanderplatz, o romance do Alexander Döblin? Não. O Fassbinder teve uma intuição de... O Fassbinder era genial. Bom, são 16 horas de filme. Eu assisti porque eu era jovem. Como nós somos jovens, como Heimat, que eram 16 horas, eu assisti tanto o Berlin Alexanderplatz quanto o Heimat. No final de semana será 8 horas no sábado, 8 horas no domingo. Coisas que só jovem pode fazer, não é? E o Fassbinder teve uma intuição genial. Porque no filme do Fassbinder havia como se fosse um baixo contínuo na música barroca, havia constantemente um ruído. Era o rádio ligado. O rádio tinha que estar ligado o tempo todo porque era a palavra de Führer. Então o que o Benjamin desejava era que, na verdade, a esquerda se apropriasse desses meios de comunicação. Por exemplo, no cinema, o Goebbels tentou cooptar a Marlene Dietrich, que se recusou e fugiu para os Estados Unidos. Mas ele conseguiu cooptar uma das maiores documentaristas da história, a Leni Riefenstahl. Há técnicas que a Leni Riefenstahl criou para reproduzir, para filmar esportes que ainda hoje são usadas. Por exemplo, ela que teve a ideia de, por um salto à distância, ou um salto à altura, cavar um fosso e colocar a câmera por baixo, de modo que você visse literalmente o salto, numa perspectiva que jamais tinha ocorrido alguém filmar. De baixo para cima, né? De baixo para cima. A primeira pessoa a ter uma ideia de filmar, colocar a câmera dentro de uma piscina para filmar um mergulho ou uma competição de natação foi a Leni Riefenstahl. Ela inventou ângulos, ela inventou formas de filmar que ainda hoje são usadas. Então a Leni Riefenstahl era absolutamente genial, totalmente nazista, totalmente cooptada pelo projeto nazista. O filme da Leni Riefenstahl sobre a reunião do partido nazista é uma coisa inacreditável, de bem feito, em termos de técnicas de persuasão para as grandes massas. Persuasão visual. Eu assisti um documentário uma vez, passou na TV Cultura, faz alguns anos, e eu fiquei impressionada também, porque nessas mensagens de propaganda que eles faziam, teve um período que estava interligada essa questão da raça pura. Então, a raça pura não podia se contaminar. Então, por isso, eles higienizaram as casas. Então, mostrava as famílias colocando uma espécie de uma fita crepe na janela, porque ia passar a dedetização por tudo. Então, sempre essa questão da higienização, da limpeza, porque você não pode se contaminar por raças impuras. É isso, é impressionante, não é? É impressionante. Por exemplo, no documentário sobre os Jogos Olímpicos de 1936, se você se recorda, na abertura do documentário, literalmente há um homem grego nu que passa uma tocha para um alemão nu, numa espécie de... A mensagem é muito clara. Há uma linha de continuidade da Grécia à Alemanha. A Alemanha é a nova Grécia. A Alemanha é o novo surgimento de uma nova civilização. Isso expresso de maneira definitiva em termos visuais pela Leni Riefenstahl. Essa imagem, esse corpo nu recebendo a tocha, caminhando, foi usada na propaganda a partir dos anos 70, 80,
mas foi usado abundantemente em propaganda. Ninguém relacionou a Lenin a Riefenstahl. Então, qual era o ponto do Benjamin? E por que esse ponto é importante? Eu fico feliz que você comece trazendo esse texto do Benjamin. Porque, então, qual era o ponto do Benjamin? O ponto era: a esquerda precisa urgentemente compreender que o rádio e o cinema são fundamentais para criar o que eles chamavam de inconsciente óptico, um imaginário coletivo, um inconsciente óptico, e o que o nazifascismo estava conseguindo era estetizar a política. O que significava estetizar a política? Se nós desejássemos traduzir, é lembrar que a palavra estética vem de um verbo grego, esthesein, que quer dizer perceber, com os 5 sentidos. Tudo aquilo é através da estética, nós somos afetados pelos 5 sentidos: a música, o ouvido, a culinária, o olfato, o paladar, as artes plásticas, o olhar, etc, etc. Ou se você trata de um objeto, uma escultura, o tato. Então, é uma afecção pelos sentidos. Essa afecção pelos sentidos, ela produz um afeto, deslumbramento, rejeição, surpresa. E estetizar a política significa traduzir a política em termos afetivos. Em termos afetivos, mas o afeto nós sabemos qual é o afeto produzido pelo fascismo. É o ódio. Então, por que isso é tão importante para o mundo contemporâneo? Nós precisamos urgentemente de um Walter Benjamin em 2025. Um Walter Benjamin que diga com todas as palavras para a esquerda, embora isso começa a ser feito. Não era 5 anos atrás, mas hoje já começa a ser feito. Nós precisamos nos apropriar do universo digital e das redes sociais. Desesperadamente nós precisamos nos apropriar das técnicas de persuasão utilizadas pela extrema-direita para seduzir e para produzir o afeto, que é a retórica do ódio. Assim como o nazifascismo lançou mão da microfonia moderna, lançou mão de uma série de aparatos cenográficos. As reuniões nazistas eram preparadas como um grande espetáculo ao ar público, eram performances coletivas, minuciosamente preparadas. A iluminação, o efeito sonoro, tudo era minuciosamente preparado para produzir um afeto, uma sensação, um sentimento. Nós precisamos, de alguma forma, hoje, desesperadamente, de um Walter Benjamin para escrever um novo ensaio.